O segundo ponto da lição, ela vem trabalhar assim, as provações e seus propósitos. Você se lembra do primeiro ponto? O primeiro ponto foi o quê? A força produzida pelas. O segundo, as provações e os propósitos. Todos os filhos e filhas de Deus são provados. Esse é o primeiro subponto, o segundo ponto desta lição. Já sabemos que as provações são situações difíceis, permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé de seus filhos. As provações têm um desígnio positivo e benéfico no crescimento espiritual do cristão. Elas são comparadas ao processo de lapidar. Ó, nós somos como uma pedra bruta diante de Deus. Nós somos como um diamante bruto encontrado. Nós somos uma joia preciosa diante de Deus. Para nós sermos aperfeiçoados, é inevitável, será inevitável, não sei. Deus vai nos provar, não para nos reprovar, não para nos descartar, não para nos lançar ao rosto, ele vai nos provar para nos aperfeiçoar, para nos tornarmos uma joia pura diante de Deus. Bom, então entendam, aqui entende por grande gozo, por grande alegria, ser provado por Deus diante de uma situação. Claro, agora você precisa de sabedoria para entender quando Deus está lhe provando e quando o nosso arco e quando nós mesmos precipitadamente, e aí devemos arcar com as nossas consequências. Porém, uma vida voltada, uma vida de oração, uma vida dedicada, uma vida de leitura das Escrituras Sagradas, que nos dará possibilidades maiores para nós discernirmos as provações. Está certo que nós estamos neste mundo ainda, a gente pode dizer, envolvido em vários problemas, a perca de familiar, desemprego, uma doença, uma questão, aspectos naturais podem. Mas vocês se lembram da ilustração de Jesus, parâmetro, da analogia, aquele homem prudente, aquele homem que ouvia a palavra de Deus e praticava? Olha só como está dando. Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem imprudente é aquele que ouve e não pratica. Esse é o tolo. Esse também é um dos aspectos da carta de Tiago. Ele também, querido, ele vem trazendo uma linha, uma linha lá para o Antigo Testamento. Ela também é conhecida como uma carta sapiencial, quer dizer, uma carta de sabedoria, também comparada com Eclesiastes e Provérbios. Não só, é uma carta prática. A verdade é que o tema geral é prática. A verdadeira religião é esta. Aquele que visita, aquele que pratica os ensinos. Também ela está relacionada muito a Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Então, fechando já esse parênteses aqui, nós abrimos, a provação. Ela tem como objetivo de nos fazermos crescer. Querido, tenha a plena certeza. Você não será. Deus não vai. Deus não vai esquecer de você. Ainda que você tenha dificuldades, ainda que você tenha problemas, ainda que você esteja passando por provas, e talvez você esteja conseguindo avançar, não se preocupe. Deus vai chorar contigo. Deus vai ficar perto de você. Deus vai passar pelas águas. Deus vai passar pelo fogo junto com você. Ele não vai te abandonar. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, queridos. Ele é o nosso Pai. A oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou foi: Pai nosso, guarda, protege, nos ensina, nos dê sabedoria. O primeiro capítulo, querido, está relacionado à provação. Aquele que não tem sabedoria para lidar com tentações e provações, o que Tiago diz? Peça a Deus que ele lhe dá. Não lança o rosto. Tenha certeza disso, meu irmão. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. Tenha a convicção que Deus está bom.
E aí, querido, a lição ela vai também trabalhar, e aí vai também desenvolver a questão da pepita, explicando como é que como é o processo, como é a provação, como o ouro é provado. O segundo subtópico, o segundo ponto da lição, diz assim: prova de fé. Tiago destaca que a prova da nossa fé produz a perseverança. As provações nos levam a confiar mais em Deus e a desenvolver um caráter maduro, essencial para uma vida cristã. Só, querido, Deus, desejo, a vontade de Deus, chegamos a estar tanto nossas orações. Senhor, não dê sabedoria a cuidar de mim, dê sabedoria para o meu relacionamento com os meus pais, me dê sabedoria para que eu possa crescer e me desenvolver tanto emocionalmente, espiritualmente, pessoa. Então, tenha certeza, Deus, se Deus está, ou melhor dizendo, peça para Deus lhe provar. Você não está sendo provado. Deixa eu me dizer isso. Precisa reativar. Bom, vamos lá. O terceiro subponto diz assim: pensam nas provações. Tiago afirma que bem-aventurado é o homem que suporta a provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Deu aos que o amam. Versículo 12 do. Assim, as provações são oportunidades para recebermos bênçãos, crescer em intimidade com Deus. Na provação, o Senhor nos. Na provação, o Senhor nos abençoa. Na provação, Senhor, sentimos a presença do processo. Ei, quando nós somos provados, lapidados, estamos sendo abençoados. Que bem-aventurado, agraciado é aquele que é provado, aquele que suporte a provação, cantando louvores ao nosso Deus. Bem? Então, a lição, ela vem também trazendo a questão mais principal, a prática, forte, cantando, pregando, evangelizando, fazendo a obra de Deus, trabalhando. Quando você passar por provações, não murmure, talvez desabafe, talvez converse com Deus, por quê, para quê, questione, não murmure, mas reclame as pessoas. Converse com Deus. Vê se há em mim, o salmista Davi, ele diz, vê se há em mim, manda-me, ó Deus. Se há em mim, guia pelas veredas. Bom, o terceiro subponto, que é aprovações, e aí nós vamos para o terceiro ponto da lição, que ela tem também como título sabedoria, proteção e. O primeiro subponto diz assim: busque sabedoria de. Veja só, o versículo 5. Versículo 5 é o que eu falei agora. Aquele que não tem sabedoria, peça. Porém, peça com fé. Peça com fé. Acredite. Se você não tiver fé, a Bíblia ela tem resposta para. Nós não somos perfeitos. Você lembra do caso daquele pai, aquele menino que estava em uma situação complicada? Jesus, ele questiona e diz: Jesus, você pode curar o meu filho? Pedimos. Então Jesus perguntou a ele: crê? Ele disse: eu creio, mas aumenta a mim. Meus queridos, nós não temos, querido, a fé suficiente para pedirmos a Deus sabedoria. Essa é a sua oração. Peça fé, peça sabedoria, peça a Deus que Ele dê força. Bom, Tiago afirma que se alguém tem falta de sabedoria, deve então pedir a Deus. Versículo 5. A sabedoria que vem do alto está revelada na palavra de Deus.
Isso significa que uma das condições fundamentais para se tornar sábio é ler e meditar nas Escrituras. É preciso ler a Bíblia, entender e aplicá-la à nossa vida. O salmista escreve: escondi a tua palavra, meu coração, para eu não pecar. Salmo 100. Então, aqui está uma deixa. Um dos mais importantes é através da palavra de Deus nós adquirimos. Leia, leia, leia. Participe, se envolva na escola bíblica dominical, vai para os cultos de doutrina, não deixe de ouvir, não deixe de ler, não deixe de escutar, não deixe de assistir, não deixe de se envolver com a palavra de Deus. Filho. Deus há de lhe abençoar. Professor, apresente isso, dê ênfase sobre a importância da palavra de Deus ao seu aluno. Fique só superficial. Leia, leia, estude, pesquise, assista. Você vai adquirir sabedoria. Segundo subponto diz assim: proteção em meio à violência. Vivemos em um mundo marcado pela violência. Por isso, não são poucas pessoas que desenvolvem doenças. Em muitos lugares a vida está marcada. Contudo, como não podemos o amor era João. Então, isso é um dos que escreve. Uma igreja está longe da igreja. Tiago está o quê? Exortando, falando, essas provações devemos superar. E as tentações nós devemos resistir ao diabo. E as tentações nós devemos resistir, ser sábios diante delas. Tá? E a incerteza, o terceiro subtópico do segundo, a marca da pós-modernidade, como resultado do pensamento crítico do mundo moderno, tornaram comuns em nossa sociedade. Duvidar ganhou status de intelectualidade. Meu Deus. Fundamento do pensamento moderno. Questionamento fosse uma espécie de a carta de Tiago. Mas confiança, certeza de uma fé consolidada. Somente a palavra, somente uma vida de oração. Eu quero falar, dará suporte também toda a pós-moderna, todo o modernismo, todo o relativismo, todo o pluralismo que o mundo. Vamos ter certeza da nossa salvação, nosso relacionamento. Em meio às provações, em meio às tentações, temos a convicção que nascemos de Deus, que somos de Deus, que somos ovelha do Senhor. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos levará a pastos verdejantes, nos guiará aos desertos, ele cuidará de nós. E agora nós vamos para... E a incerteza, o terceiro subtópico do segundo, a marca da pós-modernidade, como resultado do pensamento. O quarto ponto, aí nós vamos encerrar. Eu quero apenas ler que o quarto ponto diz assim: cuidado com o que vemos e desejamos. E aí eu vou fechar a lista. E aí eu vou dar minhas próprias palavras. Concluir com esse quarto ponto. Alguns teólogos dizem que os primeiros pontos fez com que Eva e Adão pecassem quando olhou, se agradou do olho. Não é pecado olhar. A partir do momento que os nossos olhos presos, que praticamente nos levará à nota, precisamos ter um cuidado muito. Então eu quero encerrar isso. Tenha um cuidado muito grande. Desvie os seus olhos. Você está
em uma situação complicada, uma situação que você percebe que pecar contra Deus, peça ajuda a Deus. Se você falhou, não fique ali, vai se reconciliar, converse com o seu líder, converse com o seu pastor, converse com um irmão de confiança, para que ele ore por você, você seja perdoado e juntos com a liderança, estar